E temos aí tensões globais com Donald Trump fazendo exatamente o que eu previ aqui faz algum tempo. E previ, ó, fosse Trump ou Biden ou qualquer outro, que o império não vai cair sem antes espernear muito e ameaçar e explodir o mundo e querer muitas guerras e coisas do tipo. O que aconteceu aí nos últimos dias? O Donald Trump, ele tá aí apavorado porque os Estados Unidos têm mísseis que são inferiores aos mísseis principalmente da Rússia. E tudo indica aos mísseis chineses. Por quê? Porque o Irã comprou drones da China, drones de guerra e mísseis chineses, e o Irã humilhou Israel na chamada Guerra de 12 Dias. O Irã conseguiu ali mostrar que os melhores ali sistemas de defesa dos Estados Unidos, que estão em Israel, que é um país desse tamanho, eles falharam. O Irã conseguiu atacar todas as instalações que quis atacar, da maneira como quis. Então, os Estados Unidos sofreram um alerta ali, que foi, peraí, se os mísseis da Rússia, que a Rússia só deu uma pequena demonstração na Ucrânia, não usou nem 1% dos seus mísseis bons, se esses mísseis já são ali indefensáveis, a China, com o que vendeu para o Irã, quer dizer, não são os melhores da China, a China não vai vender seus melhores, já conseguiu aí humilhar o sistema de defesa dos Estados Unidos, fazendo até, eu lembro que eu mostrei aqui na época, vídeos em que o próprio sistema de defesa de Israel atacava o outro sistema de defesa. Quer dizer, os drones enganavam de tal maneira que eles já sabiam, esse aqui vai soltar um míssil para tentar pegar o drone iraniano e vai cair aqui e vai destruir o outro. Nesse nível. Aí você vê, peraí, bateu o desespero. Então o Trump começou aí a fazer uma ofensiva ainda maior sobre as terras raras que são aí necessárias, tem aí os metais necessários para fazer esse tipo de míssil. Acontece que a Rússia tem aí essas terras raras, a China também e o Brasil são os países que mais detêm isso no mundo, e a parte da Rússia ali, a parte da Ucrânia tem isso aí, só que é numa parte em que a Rússia já tomou da Ucrânia, porque a Rússia colocou ali no começo da guerra como prioridade pegar um território da Ucrânia em que a população se considera russa. 91% da população desses territórios votou ali que quer ser Rússia. Eu lembro que tinha um amigo meu que foi para a Ucrânia, a gente não entendia dessa parte aí da Ucrânia e Rússia em 2015, 2016. Eu fui para a Ucrânia em 2015 várias vezes, em 2016 também. E esse meu amigo foi para Odessa, que fica num desses territórios. E ele mostrou para mim uma foto na época, estava escrito em russo, assim, vão para a Ucrânia, ucranianos, tipo, saiam daqui. Eu falo, pô, como é que na Ucrânia tá mandando os ucranianos irem para a Ucrânia? E a gente deu risada e não entendeu. Anos depois, vem a tornar, esse pessoal se sente russo. Tipo, aqui é Rússia, vão para a Ucrânia, aqui não. Você vê, aí tá lá um conflito enorme e o Donald Trump deu 50 dias pro Putin entregar de volta só esse pedaço. O resto da Ucrânia pode ficar todo com o Putin. Mas ele quer esse pedaço da Ucrânia e cessar fogo. A Rússia ignorou. O Trump, então, depois de menos de um mês, ele disse, ó, eu tô diminuindo para 10 dias, hein? 10 dias apenas. Eu mostrei aqui o vice-presidente da Rússia, que é o braço direito do Putin, que é o Medvedev. O Medvedev disse o seguinte, olha, cada ameaça é um passo em direção à guerra. E não guerra com a Ucrânia ou com o Irã. Nós não somos a Ucrânia ou nem mesmo Irã, nem Israel. É um passo em direção à guerra contra vocês, contra os Estados Unidos. Eis que o Trump, numa declaração, ele disse que se ele quisesse, ele poderia destruir a Rússia. Mas ele meio, não em tom ameaçador, assim, eu vou destruir a Rússia, mas se eu quisesse eu poderia, mas não faço. Então o Medvedev, ele deu uma declaração também na imprensa russa, citando, olha, nós temos o sistema mão morta. Vou te explicar o que é esse sistema. O sistema mão morta funciona assim. Tem até um videozinho, o videozinho está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui, que ele explica, ele desenha como funciona esse sistema aqui, tá? Um videozinho de 1 minuto. Se algum país, qualquer país que seja, atacar o território russo, o que acontece? A Rússia tem um sistema que mesmo se esse ataque matar os líderes da Rússia, vamos supor, matou o Putin, matou todo mundo. Esse sistema chamado mão morta, ele detecta ali se teve radiação, tem vários locais da Rússia. Aí ele detecta se tem radiação, se tem algum movimento sísmico e outras coisas, ou seja, teve bomba atômica. E ele espera por uma resposta do líder da Rússia, que tá tudo ok, o sistema automatizado. Se não tiver resposta, o sistema automaticamente ele vai jogar mísseis, mais de 4.000 bombas nucleares nos países da OTAN e nos Estados Unidos. Quer dizer, esse sistema chamado mão morta assegura que, se alguém atacar a Rússia e conseguir aí matar os líderes russos, a Rússia vai destruir toda a OTAN.
São 4 mil bombas nucleares. Vai destruir todo o território dos Estados Unidos e vai destruir toda a Europa, os países ali que são parte da OTAN e Israel. Então você vê, peraí, não dá para atacar a Rússia, porque não importa o que aconteça no ataque à Rússia, a Rússia vai destruir os Estados Unidos. Quando Medvedev ele falou, olha, a gente tem esse sistema. Ele não falou, vou usar, vou explodir vocês. Não, o sistema é exatamente em caso de contra-ataque, em caso que a Rússia seja atacada. Não importa o que aconteça, a Rússia vai contra-atacar, mesmo se todo o território russo for destruído, ou boa parte desse território. Ok. Eis que o Trump surtou. Então, o Trump surtou. Com vocês aqui, ó, tweet do Trump. Eu vou traduzir para o inglês. Quem quiser, pausa aí para ler. Diminuir aqui o brilho. Aí você pausa para ler. O Trump em pânico com o sistema da Rússia. Aqui, vamos lá. Com base nas declarações altamente provocativas do antigo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que agora é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que é vice-presidente da Rússia, ordenei que 2 submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, apenas no caso dessas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. As palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um desses casos. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Então, Trump posicionou aí 2 submarinos nucleares para ataque à Rússia em locais estratégicos, segundo ele mesmo, Donald Trump. Quem está ameaçando a Rússia é o Trump. Trump falou que vai impor sanções à Rússia e impôs sanções à Índia, porque a Índia compra petróleo russo. E falou que quem comprar da Rússia vai sofrer sanção também. Peraí, então quem que tá... Tarifas, né, no caso. Quem que tá ameaçando quem? E ainda disse que a Rússia tem 10 dias, senão vocês vão ver o que vai acontecer. Peraí, como assim vão ver o que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Explodir a Rússia? Vai fazer o quê? O Dmitry Medvedev, ele é o braço direito do Putin. Muita gente acha, o Putin é presidente da Rússia faz 25 anos. Não, o Putin, em 99, ele foi primeiro-ministro da Rússia. E aí, até 2008, ele se tornou presidente. E o presidente lá só podia ter 2 mandatos. Então ele colocou o braço direito dele, que era primeiro-ministro, que é o Medvedev, como presidente. E apoiou na eleição e ele ganhou. E o Medvedev foi presidente de 2008 a 2012. E o Putin foi primeiro-ministro da Rússia. Aí, o Medvedev saiu, ele aprovou ali reeleições infinitas, saiu, ele mesmo não se reelegeu, e ele voltou a ser primeiro-ministro, e o Putin passou a ser o presidente. E aí ele colocou o Medvedev depois como vice-presidente, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança. Mas o presidente desse conselho é o Putin. E o Conselho de Segurança é o país, no caso. Então ele é o vice-presidente da Rússia, que não tem outro vice. É ele. E o outro braço direito é o Lavrov. E o Medvedev, ele falou, quando começou o conflito na Ucrânia, a Inglaterra estava defendendo ali, o Reino Unido estava defendendo, era um governo de extrema-direita ali em 2022, que queria enviar bombas nucleares para a Ucrânia, para que a Ucrânia pudesse atacar a Rússia com bombas nucleares. E o Medvedev falou, olha, se tiver qualquer sinal de que vocês estão enviando bomba nuclear para a Ucrânia, qualquer sinal, não precisa ser que realmente enviaram, só o sinal, nós vamos afundar essa ilha que vocês chamam de Reino Unido. Vamos afundar a ilha inteira. Não vai existir mais o Reino Unido. Olha, em menos de 24 horas, o primeiro-ministro do Reino Unido falou, não é assim não. A gente só estava discutindo a possibilidade de um futuro, depende do que acontecer. Recuou 1000 passos ali no joguinho de tabuleiro dele. Recua 1000 passos. Caiu ali naquela casinha, igual joguinho de banco imobiliário. Caiu na casinha ali, ó, recue. Ele recuou 1000. Agora o Trump está fazendo isso, só que a Rússia não vai deixar barato. Enquanto isso, a China, o Trump falou aí faz 3 dias, a imprensa perguntou para ele, isso foi na quinta-feira, perguntaram a ele, olha Trump, você está muito querendo encontro com Xi Jinping, eu até falei isso aqui, e foi perguntado a ele, e o Trump disse, não quero, mas eu vou para a China até o fim do ano. Você quer um encontro, né? Lembrando que ele não foi convidado, ele está se convidando para ir para a China até o fim do ano, para um encontro que ele disse que não quer. Lembrando que ele tirou todas as barreiras de exportações dos Estados Unidos para a China, isso na segunda-feira, tá? Então a China não tinha acesso aí a muitas coisas dos Estados Unidos, no setor de tecnologia principalmente. Ele tirou todas as barreiras, acabou, não tem mais fiscalização nenhuma, ele abriu tudo para a China. Então a China agora pode comprar os super chips da Nvidia, que são usados para treinar a inteligência artificial. A China não podia comprar antes. Conseguia chegar na China, mas chegava muito mais caro, que era contrabando.
das empresas chinesas. Tinha que chegar via Vietnã ou via Singapura, pagando aí tarifa pra caramba na importação no Vietnã. Aí o importador vietnamita ou de Singapura ainda metiam ali um preço muito mais alto e tinha que chegar ali não com o nome do chip que é, porque senão a empresa é sancionada. Então tinha ali um esquema para chegar e chegava bem pouquinho. Agora não, eles já compram direto. E o melhor, sem tarifa. Abriu. Só que você acha que a China também está dando sinais? O Trump está dando todos os sinais da China. Nessa semana, também falei aqui, ele não deixou que o presidente de Taiwan fizesse uma escala em Nova York. Ele foi avisado pelo governo Trump, ó, não pare aqui nos Estados Unidos. Faça escala no México, no Canadá, onde você bem entender. Nos Estados Unidos, não. Não, você não é bem-vindo aqui. O presidente de Taiwan, que está ali querendo se separar da China, e a China já falou que a questão de Taiwan é parte da China, e a China vai unificar Taiwan no momento certo, da maneira certa, sem guerra. A China não faz guerras, mas eles vão dar um jeito ali. E aí o Trump falou, não, presidente de Taiwan, não. Pois bem, e a China fez o quê, Thiago? Mandou um sinal para os Estados Unidos? Mandou um sinal daqueles que eu vou te falar. Valor econômico aqui, essa notícia está em toda a imprensa mundial, mas em português aqui para você. China suspende aprovação de investimentos de empresas nos Estados Unidos. Então, quando uma empresa chinesa, e não é só para os Estados Unidos, vou falar, é bem ampla essa medida do governo chinês. Quando uma empresa chinesa quer investir em outro país, eles precisam de aprovação do governo. Você está ganhando dinheiro na China e vai mandar para outro país? Espera aí, veja lá é socialismo, lá é soberania nacional acima de tudo. Não é igual a gente está acostumado aqui na América Latina, que é a lei do mercado, uma empresa pode ganhar bilhões no Brasil, mandar o dinheiro para o exterior, para paraíso fiscal e ficar por isso mesmo, e o dinheiro sai daqui. Não, lá não, o dinheiro vai sair, tem que ter motivo. Pois bem, aí a China aprova isso, é só ver quantas empresas investem no Brasil e tudo mais. Porém, qualquer empresa que tenha a intenção de investir nos Estados Unidos não vai poder investir em nenhum lugar fora a China. Não, tá suspenso. Então, uma empresa vai falar, olha, eu quero investir nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Europa, no Japão. Não. Não. Você não vai investir em lugar nenhum, então, só na China. Então, as empresas que quiserem agora vão ter que investir ou na China ou em outro país qualquer. Nos Estados Unidos já não. Nenhuma empresa chinesa vai investir nos Estados Unidos, não vai entrar um centavo de dólar ou de yuan nos Estados Unidos de empresas chinesas mais como investimento. Então o Trump está falando, o Japão vai investir não sei quanto, a Europa vai investir não sei quanto nos Estados Unidos, pois bem, a China vai investir 0. Essa é a nota aí do governo chinês, é o aceno deles pro Trump. O aceno dele é um aceno mesmo, assim, tchau Trump, tchau, vá Trump. Aqui a gente não quer acordo com você. Então, o porta-voz do governo chinês também foi perguntado pela imprensa chinesa sobre se vai ter adiamento aí do acordo da China com o Trump. E ele falou, olha, da nossa parte depende deles. A gente tá aqui, né? Se ele quiser conversar, conversa. Se não, depende dele esse adiamento, porque do jeito que tá não tem negociação. Ou seja, o Trump quer as terras raras da China e a China não vai abrir mão das terras raras, enfim. Se ele quiser adiar aí e continuar com a tarifa do jeito que tá, ok. Se ele quiser aumentar a tarifa hoje, amanhã, depois, aumenta. Se quiser também tirar a tarifa, tira. Pra China, não vale nada o que o Trump fizer. Não muda nada. Eles vão continuar na postura deles. Aí você vê que coisa, né? País soberano. Não negocia. Aquela lá, não negociamos com terroristas. É o que fez. Só Brasil e China adotam essa postura. E o México. 3 países no mundo estão adotando essa postura contra a China. A Rússia já é uma postura que tá em outro nível, né? O nível da postura da Rússia contra os Estados Unidos. Aí você vê aí. 4 países defendem sua soberania no mundo. Os outros todos se dobraram ao Trump e se ferraram nos acordos que fizeram. Essa é a verdade aí dos fatos. E aí, o Trump está nas redes. Para ele mandar 2 submarinos nucleares e anunciar isso, é porque ele está esperneando de raiva que ele não vai colocar a mão nos metais raros que tem ali, que ele está querendo. Nem da China, nem da Rússia, nem do Brasil. Quer dizer, o BRICS está se unindo contra aí os Estados Unidos tentarem isso. Bom, veremos aí os próximos passos. A tensão vai aumentando e, obviamente, o Medvedev, o Putin escala ele exatamente que sabe que ele tem pavio curto, para ele fazer ali as devidas ameaças a quem quer que seja que ameace a Rússia. A Rússia, quando foi ali, e lembre-se, né, que a Rússia está ameaçando, que essa é a versão que a imprensa dá e que principalmente na Europa, ameaça a Rússia. Não, eles ameaçam a Rússia e aí querem que a Rússia fique quieta.
Imagina alguém ameaça aí explodir o seu país num futuro, se você não fizer o que eles querem. Você acha que o presidente, o vice-presidente tem que ficar quietinhos? Ai, desculpa, Trump, eu vou fazer. O que você quer mesmo? Metal raro? Pô, ó, tô colocando no navio e entregando, hein? Aliás, venha. Não. Se é um país que tem poder, o Brasil não tem esse poder. Mas quando é um país que tem, fala, peraí, o quê? Você vai me explodir? Lembre-se, eu tenho um sistema mão morta. Você pode me explodir sim, mas eu vou acabar com você. E com todos os seus parceiros e com aquele lugar invadido que vocês chamam Israel. É isso. Isso é ameaça? Quem ameaçou primeiro foi o Trump. Igual quando a Inglaterra e a França ameaçaram colocar armas nucleares na Ucrânia apontadas para a Rússia e para a Ucrânia usar essas armas nucleares. Aí ele falou, eu vou afundar essa ilha aí chamada Reino Unido, né, que é onde está a Inglaterra. Aí, como a imprensa mundial fala, Rússia ameaça a Inglaterra. Mas, peraí, mas quem falou que ia dar arma nuclear para a Ucrânia? Explodiu a Rússia foi você antes. Você vê como a imprensa dobra. Por quê? Porque a imprensa, principalmente na Europa, precisa desse discurso de que a Rússia é uma ameaça, de que Putin é um maluco completo, de que ele é o diabo na Terra, para convencer os europeus a ter gastos bem menores, aliás, investimentos bem menores, cortar os investimentos em saúde, educação, moradia, geração de emprego, bem-estar social. Para quê? Para investir em armamentos. E hoje o que acontece é que os europeus vão ter que investir mais de 1 trilhão e 300 bilhões de euros. Estamos falando aí de mais de quase 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais nos próximos 3 anos nos Estados Unidos. Metade disso em armamentos, em armas que são piores que as armas da Rússia. Não era muito mais fácil continuar como era até 2021? Continuar ali, a gente pode não gostar da Rússia, mas é nosso parceiro comercial, a gente compra gás deles, a gente vende coisas para eles, nossas empresas estão lucrando na Rússia, algumas empresas russas estão lucrando na Europa, a gente tem aqui gás relativamente barato. Sabia que o europeu agora vai pagar 25% a mais no preço do gás? Vai aumentar em 25% o custo da produção industrial na Europa, porque eles vão comprar agora dos Estados Unidos. Então, se o europeu quiser... Eu citei isso aqui como exemplo porque eu vi muito... Foi o mais compartilhado na Espanha. Se um espanhol quiser beber lá uma Coca-Cola com gelo, sem ficar gelo aqui no dente, queimando o seu dente, com um canudinho, não pode, porque tem que proteger o meio ambiente. Mas... quando ele liga ali a calefação da sua casa, o aquecimento da sua casa, ou quando a indústria funciona, está funcionando com gás que vem de fracking, que é nos Estados Unidos. Esse gás vem de 6.000 quilômetros de distância por navio, poluindo durante o trajeto, e fracking é o modelo ali de extração de recursos naturais que mais agride o meio ambiente no mundo. Não tem nenhum pior que o fracking. É pior até do que o que eles estão fazendo agora, que é queimar carvão, que também agride muito. Nossa, mas não usa canudinho não, tá? Que coisa. E pagando 25% a mais. Aí você vê o tamanho da hipocrisia dos líderes europeus. E não é sobre o canudinho, não, salvar as tartarugas. É sobre hipocrisia mesmo. Se eles estivessem ligando para o meio ambiente, eles não estariam fazendo isso. Mas não. Eles precisam desse discurso porque, no fim, os empresários, donos das empresas de armamento, são quem pagam bilhões em propina para esses caras aí todos, tá? Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta e falou.